para você que está acompanhando a gente aí de casa. A gente vai começar agora mais um programa Opinião, dessa vez um programa diferente. Obviamente, primeiro porque a gente não ia juntar todo mundo no estúdio para fazer uma gravação. E aproveitando que a gente não ia gravar no estúdio, a gente decidiu fazer um bate-papo ao vivo, né? Então, para você que está acompanhando a gente aí de casa, que está entrando agora, os comentários estão liberados, vocês podem ir escrevendo e comentando, que a gente tenta responder na medida do possível, ok? O Heller já está aqui com a gente, eu vou chamar ele aqui, só um segundo. Olá, Heller, tudo bem? Boa noite, Romerito. Boa noite a todos os internautas que acompanham esta live neste momento. O Heller é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos São José dos Campos e é militante do PSTU, e a gente convidou ele hoje para contar um pouco como é que está a mobilização dos trabalhadores lá na luta contra a pandemia do coronavírus, né, e o enfrentamento com as direções das fábricas e o poder local. O Heller, comenta para a gente mais ou menos como é que está essa situação, como é que tem sido a atuação do partido lá e do sindicato relacionada a essas questões da quarentena e do coronavírus por lá em São José. Não, em primeiro lugar, que desde o início da semana passada, quando a gente viu o aumento da proliferação do vírus e toda a discussão internacional sobre esse tema, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, nós, enquanto PSTU, aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, debatemos com a diretoria e com o conjunto dos ativistas a importância da gente fazer, em primeiro lugar, uma forte agitação política na categoria sobre esse tema. E a primeira medida que nós tomamos foi notificar todas as fábricas metalúrgicas solicitando a licença remunerada de imediato como prevenção ao coronavírus. De início, algumas empresas responderam que adotaria essa medida e outras empresas, inclusive, chegaram a responder por escrito que não ia atender porque a economia do país não poderia parar e, portanto, não estaria liberando os trabalhadores. O segundo passo que nós tomamos foi debater também, junto com a diretoria e o conjunto dos ativistas, que a gente deveria partir para uma greve geral metalúrgica aqui em São José dos Campos. E foi isso que nós fizemos no domingo, quando nós decretamos essa greve geral na categoria, e a partir daí a gente mandou o protocolo para as empresas dizendo que o sindicato estaria paralisando as fábricas se caso as empresas não liberassem. E aí, de imediato, no próprio domingo, não dia útil de trabalho, a Embraer entra em contato conosco dizendo que estaria colocando os trabalhadores em licença remunerada até o final deste mês. Então, a Embraer é a maior fábrica que nós temos aqui na nossa categoria. É uma empresa que tem cerca de 15 mil trabalhadores. Isso fora os terceirizados. E aí, na sequência, outras empresas que produzem para a Embraer também anunciou que estaria atendendo o pedido do sindicato e dando a licença remunerada. E desde a segunda-feira, hoje nós já estamos no terceiro dia de greve geral da categoria, a gente tem ido na porta das fábricas, está fazendo debate e discutindo esta greve com os trabalhadores. O que é importante colocar é que os trabalhadores compraram a briga. Os trabalhadores concordaram com o posicionamento do sindicato. Inclusive, os trabalhadores estavam entrando em contato conosco fazendo essa proposta. Os próprios peões do chão de fábrica estavam falando: a empresa não liberar, o sindicato tem que vir, tem que parar. Então, não é uma ideia maluca da cabeça dos sindicalistas e dos militantes, e sim uma preocupação que a base já tinha, e essa nossa política tem tido muito respaldo. Tanto que a gente até divulgou para a imprensa no final da tarde que 77% da categoria já estava parada, e eu já tive informações no começo da noite de que a gente já está com cerca de 80% dos metalúrgicos parados aqui em São José dos Campos. E a primeira discussão que a gente fez, olha só, nós temos 35 mil metalúrgicos. Então nós estamos falando aí de cerca de 29 mil que já estão paralisados
e amanhã a gente volta na porta das fábricas que ainda não pararam para estar dando sequência nessa greve geral metalúrgica. Então amanhã é o 4º dia, ainda tem muita empresa que está dizendo que não vai liberar, que vai continuar produzindo normalmente, e há pressão dos próprios trabalhadores para que a gente vá na porta da fábrica para estar efetivando a paralisação. Então é uma greve que, na nossa opinião, ela é muito vitoriosa, porque, como eu disse, não é algo que parte apenas do nosso desejo, parte apenas da nossa cabeça. Os trabalhadores estão conosco nessa linha política que nós adotamos. E é um pânico geral dentro das fábricas. Os trabalhadores relatam para a gente que estão com muito medo, porque não faz sentido os prefeitos e governadores descerem os decretos dizendo que o shopping não pode funcionar, o museu não pode funcionar, o cinema não pode funcionar, não pode ter gente na praça pública, sendo que dentro das empresas os operários continuam aglomerados. Então, nós achamos o seguinte: aquilo que é serviço não essencial tem que parar tudo já. Aquilo que é serviço essencial, por exemplo, nós achamos que as indústrias químicas têm que produzir o álcool gel, inclusive para estar distribuindo para a população mais vulnerável, e aí com controle dos trabalhadores, reduzindo a jornada. Então é isso que nós achamos. O que é não essencial tem que parar tudo, porque a gente vive sem avião, a gente vive sem carro, a gente vive sem celular. Então a gente não vive se a gente não tiver uma saúde, uma moradia e a alimentação básica para sobreviver. Então foi esse o posicionamento, e a gente tem o respaldo da categoria, e amanhã a gente vai para o 4º dia da greve metalúrgica em São José dos Campos e região. E Weller, você mencionou essa questão dos serviços básicos. Hoje o ministro Mandetta deu uma declaração e parece que eles tentam jogar isso, dizendo que todos os serviços são essenciais e que não poderia parar, que isso vai ser uma catástrofe para a economia, que o impacto vai ser muito pior. Como é que vocês avaliam isso? Acho que, em primeiro lugar, o ministro da Saúde, a mando do presidente Bolsonaro, ele mudou o seu discurso de ontem para hoje. E aí eu queria fazer uma colocação, porque além da gente ir para a porta das fábricas, discutir com os operários que tem que parar tudo em defesa da vida, a gente tem que fazer o debate político com a categoria, e é isso que a gente tem feito. Acho que o discurso do Bolsonaro no dia de ontem, nós temos que dizer que é um discurso criminoso. O Bolsonaro dizer que tem que acabar com a quarentena, que mais uma vez a imprensa está fazendo um grande alarde, que é uma histeria, que é apenas uma gripezinha, e nós não pensamos dessa forma. Então, a gente tem feito também a discussão com a nossa categoria, e nós, enquanto PSTU, enquanto sindicato também, nós estamos debatendo com a categoria de que nós temos que botar para fora Bolsonaro, Mourão, Paulo Guedes e todos aqueles que vêm atacando os direitos dos trabalhadores, porque o governo não é apenas a ironia que ele faz com esse tema tão sério que é a pandemia do coronavírus, mas a gente vê que nesse cenário de crise, que é o momento em que os trabalhadores mais precisam, o governo edita medidas provisórias que está aprofundando a retirada de direitos dos trabalhadores. Primeiro dizendo que podia reduzir a jornada e também reduzir o salário, e a medida provisória 927, que ele chegou a revogar, mas a proposta do governo era que as empresas pudessem colocar os trabalhadores em casa com a suspensão do contrato de trabalho sem pagar os salários, e isso teve um rechaço total aqui na nossa categoria. Para citar um exemplo, nós temos uma empresa na cidade de Caçapava, que é base nossa, chamada MWL, que chegou a propor para a gente no dia de ontem reduzir o salário dos operários pela metade e também a jornada. Nós rechaçamos de imediato e nós fizemos a assembleia hoje com os operários, onde foi aprovado por unanimidade que não vão admitir de forma alguma esse tipo de proposta e nenhuma retirada de direito. Então a gente repudia o que o governo Bolsonaro vem discursando por aí, colocando esse tema que, na nossa opinião, é um tema de extrema gravidade. Nós estamos muito preocupados com a vida do povo, até porque a gente sabe muito bem que em cenários de crise quem acaba pagando mais é a classe trabalhadora brasileira. Então a gente acompanha aí os números a nível mundial, são situações alarmantes, e nós não queremos que no nosso país chegue a uma situação como está na Itália,
como está na Espanha, como foi na China. Então nós temos que seguir a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que diz que neste momento é o isolamento social. Então por isso que as empresas que não estão liberando os trabalhadores, aquilo que é serviço não essencial, a gente está parando tudo já. E ele dizer que a indústria como um todo é essencial, isso não é verdade. Você pegar, por exemplo, a fabricação de avião, o povo vive sem avião. Fabricação de automóvel, nós vivemos sem carro. Então, fabricação de celular, nós vivemos sem aparelho celular. Então, nós achamos que tem que parar tudo já, é quarentena para todo mundo, é isolamento social. E, Weller, você mencionou a medida provisória que o Bolsonaro editou e depois voltou atrás. A repercussão foi grande aí, como é que foi isso? Olha, aqui os trabalhadores, de forma geral, repudiaram. A gente, ao longo das assembleias e do contato que a gente teve com os trabalhadores, foi uma ampla rejeição em massa. Os trabalhadores falaram, não admito reduzir o meu salário pela metade, eu não admito ficar em casa 4 meses sem receber salário, o que eu acho que é muito importante, porque, inclusive aqui, desde o começo do mandato do Bolsonaro, a gente tem ido para a porta das fábricas, nós enquanto PSTU, e feito diálogo com a companheirada, porque assim que o Bolsonaro ganhou, a gente viu algumas organizações de esquerda dizendo que quem votou no Bolsonaro é porque é pobre de direita, e a gente falava que não, até porque uma boa parte dos operários que votaram no Bolsonaro é porque romperam com o governo do PT. Então assim que o Bolsonaro ganhou, de imediato, nós fomos para a porta das fábricas e falamos, vocês votaram no Bolsonaro, uma boa parte é porque rompeu com o governo do Partido dos Trabalhadores, uma outra parte é porque está iludida, porque ele está dizendo que ele vai acabar com a corrupção, e vamos combinar o seguinte, daqui para frente, se o Bolsonaro pisar na bola, se o Bolsonaro atacar os direitos dos trabalhadores, vamos estar junto na luta? E aí a gente viu que ao longo desse primeiro ano de mandato, o Bolsonaro fez a reforma da Previdência, inclusive nós fizemos uma pesquisa enquanto sindicato na categoria, e a pesquisa apontou que 2/3 da categoria eram radicalmente contra a reforma da Previdência. A gente viu ele aprovar a medida provisória 881 da liberdade econômica, a gente vê ele querendo aprovar a MP 905, que também é rechaçada pelos trabalhadores, que é a carteira de trabalho verde e amarela, e agora a gente está fazendo todas as discussões sobre as medidas que o governo vem tomando nesse período de crise, que é aprofundar a retirada de direito dos trabalhadores. E aí muitos trabalhadores estão nos ligando, mandando mensagem no WhatsApp, mandando um e-mail para o sindicato dizendo, olha, eu votei no Bolsonaro, o sindicato desde o início se posicionou contra, e eu estou dizendo que a partir de agora eu estou junto com vocês contra esse governo que vem retirando meus direitos. Então nós achamos que é muito positivo a gente ver os operários entrando em contato conosco para estar passando esse tipo de informação. Então a gente vê que a classe operária já tinha começado o rompimento com esse governo, e agora com essas medidas e com a pandemia do coronavírus vai se aprofundando cada vez mais aí a classe operária rompendo com esse governo. E o discurso dele ontem teve repercussão aí também? De imediato, passou o discurso do Bolsonaro, foi cerca de 1 minuto, os operários já entrando em contato com a gente, principalmente pelo WhatsApp, dizendo, que isso, esse cara tá ficando maluco. Teve panelaço aí? Teve panelaço aqui, assim como está tendo a nível nacional. Então foram várias mensagens que começaram no dia de ontem e hoje pela manhã novamente, operários de diversas fábricas entrando em contato dizendo, nós não concordamos com o presidente Jair Bolsonaro, nós concordamos com o posicionamento que vocês estão tendo, então nós achamos que tem que parar tudo já e o posicionamento de vocês está correto. Então um grande repúdio geral ao discurso do Bolsonaro, inclusive hoje pela manhã, novamente nas entrevistas que ele deu, ele reafirmou o que ele disse ontem, que tem que voltar à indústria, que é só uma gripezinha, que a imprensa está fazendo muito alarde. Nós achamos que o discurso do Bolsonaro é um discurso criminoso, é isso que nós achamos. E Weller, o Bolsonaro tem brigado muito com os governadores e com os prefeitos, né? Ele está nessa linha de que é só uma histeria, que não precisa disso tudo. Aí em São José, a prefeitura, se eu não me engano, é do PSDB, do Fabrício Ramute, né? Isso, Felício Ramute. Felício Ramute. Como é que está a relação com a prefeitura aí, a movimentação do sindicato, esse negócio de parar as fábricas? Então, assim como nós enviamos os protocolos para as empresas solicitando a licença remunerada para os trabalhadores, nós também mandamos o mesmo protocolo para as prefeituras
das cidades onde é a nossa base territorial, que é São José, Jacareí, Caçapava, Santa Branca e Igaratá. Inclusive, na Prefeitura de São José, eu estive lá pessoalmente, junto com o companheiro Macapá, que é o secretário-geral do sindicato, que também é militante do PSTU, e nós fomos lá fazer o protocolo e falamos, nós achamos que a prefeitura ela tem que se posicionar, porque não dá para você ter, por exemplo, uma Embraer funcionando com 15 mil operários aglomerados lá dentro, e nós fizemos o protocolo também para as outras prefeituras da região. Assim como o governo do estado, a prefeitura aqui também desceu um decreto proibindo o funcionamento do comércio, praticamente igual o do governo do estado, suspendendo as aulas, o atendimento em creches e por aí. Agora, é igual eu falei, nós achamos que essas medidas não são suficientes, não são medidas que protegem toda a população, inclusive aqui em São José dos Campos, e o que é interessante colocar, muitos trabalhadores de outras categorias estão nos procurando todos os dias dizendo, o Sindicato dos Metalúrgicos tem como intervir aqui onde eu trabalho, trabalhadores do setor de telemarketing, trabalhadores do comércio, por quê? A prefeitura, ela fez um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio aqui de São José dos Campos, autorizando de imediato a reduzir 25% dos salários e 25% da jornada. E isso gerou uma revolta muito grande nos trabalhadores. Hoje eu atendi uma trabalhadora de uma loja, de um shopping aqui de São José, dizendo, nós temos aqui na loja cerca de 30 trabalhadores e já veio o desconto no nosso vale. O que vocês podem fazer? Dá para vocês virem aqui, colocar o caminhão de som de vocês? Eu até falei, olha, vocês estão vendo aí toda a batalha que a gente está dando na nossa categoria, inclusive o nosso sindicato, ele não é um sindicato corporativista, a gente apoia e participa de todas as lutas e nós vamos estar vendo aí com a CSP com lutas aqui da região para estar dando suporte para vocês. Então, são trabalhadores de diversas categorias, isso a gente vê o peso que a entidade tem, não só entre os metalúrgicos, mas com os trabalhadores e com a sociedade em geral. Então aqui a prefeitura foi isso, ela fez esse acordo com o sindicato e isso gerou uma grande revolta entre os comerciários que estão nos procurando, inclusive, para ver a possibilidade de fazer algum tipo de movimento. O sindicato está ganhando, então, um alcance maior do que costuma ter. Se eu não me engano, vocês chegaram a pôr um comercial no intervalo do Jornal Nacional, alguma coisa do tipo, não foi? Exatamente, acho que é até importante colocar isso daí, porque esse posicionamento nosso de que tem que parar tudo, que tem que ser greve geral em defesa da vida dos trabalhadores, ganhou além da consciência dos trabalhadores metalúrgicos, mas da sociedade em geral. A gente, quando está nas atividades ou nos locais de moradia dos diretores do sindicato, todo mundo tem socializado de que está todo mundo parabenizando e elogiando a postura do sindicato. Acho que ainda mais nesse cenário em que a gente vê o presidente da República que fala uma coisa e aí a gente vem com outro posicionamento, e o que a gente está discutindo com os trabalhadores é o seguinte, nós não estamos falando de uma greve geral pela PLR, por uma pauta econômica, nós estamos falando de uma greve geral em defesa da vida dos trabalhadores. Então isso é uma questão que pega não só entre os trabalhadores organizados nas categorias, mas na população em geral, porque o povo está com muito medo, o povo está apavorado. E aí a gente vê o presidente da República fazer um discurso como ele vem fazendo, a gente acha que é um tremendo absurdo e o discurso dele não tem colado entre a maioria da população brasileira, isso que é o mais importante. E Weller, na direção das empresas, imagino que deva ter bastante resistência, né? Eu acho que, se eu não me engano, a Hitachi chegou a demitir trabalhadores, né? Essa semana que passou agora, no meio da quarentena. Mas também, por outro lado, os sindicatos têm tido algumas conquistas, como, por exemplo, a decisão do TRT hoje em relação à Ericsson, que parou no mundo todo, só não quer parar em São José. Nós fizemos a greve na Sherry na semana passada porque ela demitiu 70 trabalhadores. E o que é interessante é que os trabalhadores que não foram demitidos, que estavam dentro da fábrica, e a fábrica inclusive estava dizendo que daria um período de estabilidade do emprego para eles, votaram de entrar em greve em solidariedade aos companheiros que foram demitidos e solicitando de imediato a reintegração. Isso foi na quarta-feira da semana passada, inclusive eu participei da negociação
A Caoa Sherry, que é uma empresa que tem capital chinês e tem também o capital brasileiro pela Caoa, e nós entramos na reunião deixando bem claro que nós não vamos admitir que no meio de uma crise provocada pela pandemia do coronavírus, que é onde o trabalhador mais precisa do salário, que é onde o trabalhador mais precisa do convênio médico para si, para suas famílias, que a empresa realizasse uma demissão em massa e a greve ia continuar enquanto a empresa não revertesse. E aí a gente saiu com uma grande vitória, que foi o cancelamento de todas as demissões, e os trabalhadores têm estabilidade no emprego até o mês de agosto. Com o decreto da greve geral, que nós decidimos no domingo e enviamos para as empresas, algumas empresas aqui da região, como a Ericsson, que você citou, a atividades. Inclusive saiu uma decisão do TRT da empresa. Oi. Assim, pode ir? Então, saiu a decisão do TRT no dia de hoje sobre a empresa Ericsson, que tinha entrado com pedido dizendo que o sindicato não poderia estar parando as atividades, e a decisão saiu favorável para o sindicato. A decisão diz que o sindicato pode sim estar parando as atividades, inclusive diz que a Ericsson parou no mundo todo e em São José não, e que com isso ela está colocando os trabalhadores em risco. Inclusive, na Ericsson, fruto da pressão que a gente fez, cerca de 90% dos trabalhadores já estão liberados, e a gente vai seguir na luta lá para que ela libere o resto, ainda mais depois de uma decisão dessa. Se ela não liberar, a gente vai estar parando a fábrica. Então é importante colocar, porque a gente vê todo o ataque generalizado ao movimento sindical, e a gente sabe que a justiça não está do lado do trabalhador, a justiça está do lado da burguesia. Então você ter uma decisão nesse sentido, inclusive com esse conteúdo, nos respalda para toda essa luta que a gente está fazendo. E Weller, em relação aos outros sindicatos, como é que está isso aí? Tem outras organizações, outras centrais tomando iniciativas parecidas com a de vocês? Então, olha só, além da discussão em defesa da vida dos trabalhadores, que é o centro da nossa luta, a gente tem incorporado também a questão do ataque do governo aos direitos dos trabalhadores nesse período de crise. E infelizmente a gente não está vendo uma luta unificada. Teve reunião das centrais essa semana, inclusive saiu uma nota que, na nossa opinião, não é apenas você estar publicando a nota e você estar militando via as redes sociais. Você tem que fazer a ação direta. Porque olha só, esse movimento que nós estamos fazendo aqui em São José dos Campos, se ele é feito também, por exemplo, pelos companheiros da Força Sindical, principalmente no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Guarulhos, teria uma força maior. Se os companheiros da CUT no ABC Paulista fizessem a mesma coisa, se os companheiros da Intersindical em Limeira, Campinas e Santos, isso daria toda uma força, inclusive para a gente chamar uma greve geral de todos os trabalhadores. Mas infelizmente a gente não está vendo esse mesmo empenho dos outros sindicatos, e nós achamos que é urgente que todos os sindicatos e todas as centrais sindicais chamem uma luta unificada contra os ataques do governo. Nós achamos que não dá mais para a gente ver tanta retirada de direito e, além do mais, o discurso do governo ironizando neste momento tão importante. Então, é esse o chamado que a gente faz, até porque, como eu citei aqui, são trabalhadores de outras categorias que estão nos procurando. Então, todos os sindicatos têm que entrar nessa luta, têm que entrar nessa batalha que é em defesa da vida e a luta contra o governo que vem retirando os direitos dos trabalhadores. Então é isso que nós achamos, entendeu? E é esse o chamado que a gente faz. A CSP com Lutas está fazendo também, é a Central Sindical e Popular que o nosso sindicato é afiliado. Ok. Weller, e sobre, por exemplo, a gente tem experiências parecidas em outros países, como na Itália, onde os trabalhadores estão fazendo greves, inclusive por fora dos sindicatos, né, e parando as fábricas. Como é que vocês enxergam esse processo internacionalmente? Sim, de fato, a gente vê um grande exemplo vindo da Itália. Na Itália, que os sindicatos têm acordo com as empresas e com o Estado em que os operários não podem fazer greve, e a gente viu toda a luta que os operários italianos vêm travando nos últimos dias. Inclusive, hoje teve praticamente uma greve geral dos operários na Itália. E nós achamos que é a nível internacional, o mesmo posicionamento que a gente tem aqui tem que ser em todos os países do mundo. Inclusive, nós que somos
internacionalista. Para nós, o operário aqui no Brasil não é diferente do operário da França, não é diferente do operário no Irã, e a gente vê a classe operária se levantando no mundo todo. As rebeliões que existem dos trabalhadores de não querer sair de suas casas para ter o isolamento social, porque é isso, acho que o que a gente assiste no mundo hoje é uma situação muito triste, provocada pelo sistema capitalista. Então os operários têm que cruzar os braços se caso as empresas não liberem, ou se caso os sindicatos são pelegos e não organizarem a luta dos trabalhadores. Então é isso que nós achamos, o que os operários na Itália estão fazendo está corretíssimo, e nós achamos que a nível mundial tem que ter esse tipo de movimento, porque o capitalismo é dessa forma. Ele diz que as indústrias não podem parar de funcionar. Por quê? Porque o lucro do acionista ele tem que ser garantido. Então, a gente que dentro das fábricas somos tratados como colaboradores, as empresas que falam que nós somos o bem mais precioso da empresa, e aí a gente vê numa situação dessa, onde os trabalhadores estão correndo o risco de serem contaminados por esse vírus, as empresas dizem, não posso parar de funcionar, porque não pode parar a economia. Então, em primeiro lugar está o lucro, e não está a vida dos trabalhadores. Ok, e o Weller, sobre isso, tem se discutido muito sobre, né, qual é o preço dessa crise, quem é que vai pagar por isso, o impacto econômico. A Miriam Ozuna fez uma pergunta aqui nos comentários, eu vou ler aqui para você. As empresas poderiam bancar o salário dos funcionários mesmo parando a produção? O que o sindicato tem a dizer sobre isso, vocês do PSTU aí? Não, com certeza, não tenha dúvida nenhuma disso, que as empresas, até porque a maioria das empresas que nós temos, não só aqui na nossa região, mas instaladas no nosso país, são empresas multinacionais, que estão aqui inclusive porque a mão de obra no Brasil é muito barata. Então as empresas lucram bastante e remete o lucro para o exterior. Então as empresas têm total condição de estar pagando o salário de seus operários. A lucratividade dessas empresas são exorbitantes. Então a Embraer tem total condição de pagar o salário dos operários. A GM tem total condição, assim como a Hitachi, assim como a Ericsson, assim como a Chery. Então a lucratividade das empresas, ainda mais aqui no nosso país, se você for comparar o salário que ganha um operário da Volkswagen e da GM no Brasil, e quanto que é o salário de um operário da GM nos Estados Unidos ou da Volkswagen na Alemanha, chega a ser 3, 4 vezes maiores do que são os salários que são pagos aqui. Então as empresas têm total condição de garantir o salário dos operários. E nós achamos o seguinte, aquelas empresas de pequeno e médio porte que dizer que não tem condição, a lucratividade também é alta. O governo tem que bancar o salário, porque o que a gente vê, inclusive, a nível internacional, são as medidas dos outros governos dizendo, governos imperialistas, dizendo que vai garantir o salário dos trabalhadores para que não haja demissão. A gente viu, por exemplo, o vídeo do Luciano Hang, que é o dono das lojas Avan, dizendo que, tá querendo que feche? Eu vou fechar as lojas, mas eu vou demitir os 22 mil trabalhadores que eu tenho. Eu tenho dinheiro, eu posso fechar a loja e ir para a praia. Nós achamos que é um tremendo absurdo. Ele tem total condição de estar pagando o salário dos trabalhadores mesmo com as lojas fechadas. O que a gente vê é a ganância dos empresários, que em primeiro lugar está o lucro e não a vida das pessoas. Taxação das grandes fortunas entra aí também? Suspensão do pagamento da dívida? Isso, eu acho que, como eu disse aqui, em primeiro lugar, como debate sindical, nós fizemos a discussão de que as empresas teriam que liberar, não liberou, a gente foi para a greve geral, a gente faz a discussão política, que é a luta contra os ataques do governo, e em terceiro lugar, o que a gente, enquanto PSTU, tem discutido com os operários na fábrica é a estratégia. Qual é a saída diante de tudo isso? Porque a gente tem que debater com a classe trabalhadora que o capitalismo não dá mais. A gente vê tragédias e tragédias, e sempre quem paga o pato é a classe trabalhadora e o povo mais pobre. Porque olha só, o governo diz que tem que ser a quarentena já, o isolamento social e as recomendações da Organização Mundial da Saúde de que tem que lavar as mãos com sabão, que tem que passar o álcool gel. E quem mora na favela e na periferia, onde muitas vezes nem água tem, não tem infraestrutura nenhuma. Sabonete é um privilégio, que a pessoa não tem nem o que comer. O álcool gel que a gente vê que nesse momento, inclusive, está custando um absurdo.
E uma coisa é você falar que é quarentena para quem mora numa mansão, uma coisa é você falar que é quarentena para quem mora num barraco na favela. Então nós temos que discutir a saída, e a saída se passa pela destruição do sistema capitalista. Nós estamos vivendo agora essa pandemia do coronavírus, mas a gente vê as tragédias o tempo todo. A gente viu Brumadinho em Minas Gerais. A gente viu a catástrofe provocada pelas chuvas no começo desse ano, em vários estados do nosso país, principalmente em Minas Gerais. Então, além de toda a discussão sindical e política, a gente faz também o debate estratégico com os trabalhadores, que é só destruindo o sistema capitalista e a gente construindo uma nova sociedade onde não haja exploradores, e isso é o socialismo. Então a gente tem feito esse debate também junto com os operários nas assembleias que a gente tem realizado, nas conversas, porque os operários nos procuram bastante preocupados, dizendo, poxa, por causa dessa pandemia vai vir uma crise econômica. Crise econômica significa fechamento de fábrica, significa demissão em massa, e aí a gente aproveita para estar fazendo essa discussão estratégica junto com os operários de qual é a saída. A gente, inclusive, ao longo dessa greve geral na semana, nós estamos vendendo o jornal do PSTU, o Opinião Socialista, inclusive tem tido uma boa aceitação, porque a gente vê que nesse momento os trabalhadores estão procurando uma saída. Então, quando você fala que você tem um jornal do seu partido, minimamente desperta a curiosidade das pessoas de estar lendo, de estar vendo qual é a posição. Inclusive, a gente tem vendido bastante jornal para os operários durante esse período aí dessa greve geral que a gente está realizando essa semana. E Weller, sobre esse debate estratégico, o Arthur Bispo está comentando aqui, inclusive aconteceu hoje mais um episódio dessa briga entre o Dória e o Bolsonaro, eles trocando farpas, né? Supostamente políticas muito diferentes, né? O Bolsonaro negando tudo, dizendo que é só uma gripezinha, e o Dória se fazendo de salvador da pátria, né? Como é que você vê essa diferença entre Bolsonaro e Dória no trato com a questão da pandemia e politicamente também? Acho que, em primeiro lugar, né, o João Dória faz o discurso contraditório com o que é o discurso do Bolsonaro. Inclusive, ele vem dizendo que não tem nada a ver com o governo federal. Nós temos que lembrar que durante as eleições eles estavam juntos. Inclusive, o Dória, para pedir voto aqui no estado de São Paulo, ele falava, é Bolsodória, é votar no Dória para governo do estado e é votar no Bolsonaro para o governo federal. Eu acho que existe uma crise entre a burguesia do nosso país muito grande. Porque é isso, o Dória faz um decreto no estado de São Paulo, aí o Bolsonaro vem e fala que ele não manda nada, que não pode fechar as rodovias, as fronteiras aqui no estado de uma cidade para outra, que o que vale é o decreto dele. Então a gente vê uma briga muito grande, inclusive no nosso país, mesmo entre eles que ficam brigando entre si. Por exemplo, o discurso do Bolsonaro. O STF acha aquilo normal? A Ordem dos Advogados do Brasil acha aquilo normal? Então alguma medida tem que ter. Porque o Bolsonaro, além de tudo, ele é um governo de ultradireita, e o PSDB também é um governo de direita, e eles estão juntos para atacar os trabalhadores. Isso tem que ficar bem claro. Agora, o Bolsonaro, ele ameaça as liberdades democráticas. Então, é um governo em que é uma catástrofe total e existe uma grande briga entre eles. Eu estava vendo agora há pouco no Jornal Nacional o governador e o prefeito de várias cidades do Rio Grande do Sul também criticando muito o Bolsonaro. Então eles estão trocando farpas entre si por ser uma situação delicada em que alguns prefeitos e alguns governadores seguem as recomendações da Organização Mundial da Saúde, e o Bolsonaro fazendo esse tipo de discurso que inclusive faz ter rompimentos de outros partidos de direita com o seu governo. Mas tanto o PSDB como o PSL, todos esses partidos de direita e de ultradireita, na hora que for para atacar os trabalhadores, eles estão juntos. Agora, o João Dória, ele é isso que eu falei, ele faz o discurso também sobre ter que manter a quarentena, que é alguns serviços, especialmente do setor de comércio, que ele diz que não pode abrir, mas ao mesmo tempo o João Dória também fala que as fábricas têm que continuar funcionando. Então, desse ponto de vista de funcionamento das fábricas normalmente, tanto as prefeituras, os governos do estado e o Bolsonaro, eles estão juntos, porque aí é a pressão que tem do empresariado para manter a sua margem de lucro. Então, ele se diferencia em alguns pontos, mas na essência, que é o funcionamento das empresas, que é manter o lucro dos acionistas, aí eles estão todos juntos dizendo que os trabalhadores têm que continuar operando as máquinas normalmente. E
E Weller, depois disso tudo, de todas essas declarações absurdas e desastrosas, para dizer o mínimo, o Fora Bolsonaro entrou na pauta do movimento. E aí abriu-se o debate sobre impeachment ou não impeachment, né? O que você pensa disso? Impeachment resolveria a solução do país? Não, então, olha só, nós do PSTU estamos chamando o Fora Bolsonaro e Mourão. Porque se você tem um impeachment para entrar o Mourão, na nossa opinião, não muda nada. Tem que cair os dois. Paulo Guedes entra junto aí? Também, Paulo Guedes, com a sua política econômica ultraliberal, entra junto também. O que nós achamos? Um debate como esse nos permite a gente discutir a saída e a gente discutir a estratégia. Então nós estamos falando fora Bolsonaro e Mourão, Paulo Guedes junto, e aí os trabalhadores nos perguntam, mas qual é a alternativa? Eu tenho respondido esse tipo de pergunta todos os dias. É a volta do PT ao governo? É o Ciro Gomes? Os trabalhadores têm nos perguntado isso daí, entendeu? E nós achamos o seguinte, o sistema eleitoral do nosso país e as eleições não muda a vida de ninguém. Acho que é importante a gente fazer essa discussão junto com os operários. Porque é isso, o PT governou o nosso país e a gente viu no governo do PT retirada de direitos dos trabalhadores. Com o governo Lula, a reforma da Previdência, a primeira reforma da Previdência foi feita no governo Lula no ano de 2003. A gente viu no governo da Dilma ser aprovada a medida provisória 664, 665, que retirou direito dos trabalhadores também. Então nós temos que discutir com os trabalhadores que as eleições não mudam a vida de ninguém. O governo Bolsonaro, o que ele tem de diferente dos outros governos é que ele ameaça as liberdades democráticas. E nesse sentido, por exemplo, se o Bolsonaro propor dar um golpe, nós vamos estar lutando contra o golpe. Nós achamos que é melhor você estar na democracia burguesa, onde você pode estar lutando contra o governo de plantão, do que você ter uma ditadura que você nem pode lutar. Agora, o que nós estamos discutindo com os operários aqui em São José dos Campos é a alternativa e fazer o debate do socialismo. Nós achamos que os operários que produzem tudo do nosso país, os operários têm total condição de governar. Por isso que a gente discute com os trabalhadores, os conselhos populares, a gente discute na história o que foi a Revolução Russa, que é onde a gente se baseia, que é aquilo que a gente defende. É um debate fácil? Não é. A gente sabe que os trabalhadores têm a ilusão eleitoral de que tem que escolher o A, o B ou o C. E a gente sabe que a gente tem que fazer essa discussão e muitas vezes a gente se choca com o nível de consciência atrasado dos operários, mas nós, enquanto PSTU, estamos fazendo esse debate, que a alternativa é a destruição do sistema capitalista e a alternativa é o socialismo, é a gente acabar de vez com a exploração sobre o homem, é a única forma da gente libertar a classe trabalhadora. Uma outra questão que você perguntou, eu desenvolvi no outro tema, não respondi, que isso está inclusive na pauta do que o PSTU tem discutido com os operários, que é o não pagamento da dívida. A gente sempre defende isso daí, essa dívida que é absurda, que consome quase metade do PIB do nosso país, mas no momento como esse a gente discute com os operários que tem que parar de pagar os juros da dívida, tem que parar de pagar a dívida e dedicar todo o orçamento a serviço da saúde pública do nosso país. Então a gente tem feito essa discussão, nós achamos que tem que parar de pagar a dívida, os juros da dívida e tem que investir todo o dinheiro aí para estar defendendo do nosso povo nesse momento. Ok, Weller, eu acho que a gente pode ficar por aqui. Muitos comentários aqui parabenizando o sindicato pela luta, dizendo que é um exemplo. Eu acho que pela fala que você colocou, isso mostra, né, como outras categorias têm procurado o sindicato dos metalúrgicos. Eu acho que o que vocês estão fazendo aí tem sido um exemplo para os trabalhadores de todo o país. Ok? Não, correto. Só para finalizar, acho que eu queria agradecer aí a oportunidade de estar falando pelo Facebook do PSTU Nacional, porque aí você acaba falando, além da categoria metalúrgica, além da região aqui onde a gente milita, está passando aí o que a gente está fazendo aqui a nível nacional. E eu acho que é importante colocar, porque a gente, como está dentro do aparato sindical, a gente é visto como os sindicalistas, e aí eu tenho muito orgulho de dizer que, em primeiro lugar, eu sou militante do PSTU, eu sou militante desse partido político revolucionário, que muito me orgulha dizer que faço parte, e eu estou na tarefa de estar
na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos aqui e, além da gente fazer a luta sindical, que é o cotidiano do dia a dia, aqui em São José dos Campos nós fazemos muita luta política e a disputa da consciência dos operários para o nosso programa. Então, acho que é importante ficando isso e sempre à disposição do PSTU Nacional para estar passando as informações das nossas lutas por aqui. Perfeito. Obrigado, Heller, mais uma vez. A gente agradece a sua participação. Okay. E a gente vai ficando por aqui. Agradecendo para você que acompanhou a gente nos comentários. Lembrando que essa entrevista pode ser revista mais tarde e que vocês podem acompanhar as nossas outras entrevistas no YouTube. E se você gostou da live ou se teve algum problema, se você tem sugestão de pauta, alguma coisa, deixa aí nos comentários, que é importante para a gente ter esse feedback, para a gente organizar mais e ir conversando. Ok? Mais uma vez a gente agradece, a gente fica por aqui. Um abraço, até logo.